Bem, gente, a nossa conversa hoje é sobre a vida de Davi. Salmo 51 fala sobre a confissão, o arrependimento de Davi. Eu queria que a gente pensasse algumas questões sobre a vida de Davi nesta hora. Diz assim os Salmos: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases da verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os olhos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Até o verso de número 12. Eu acredito que todos nós conhecemos a vida de Davi, né? Davi, o pano de fundo da história aqui, do capítulo de número 51, ele vai destacar alguns momentos da vida de Davi. A ociosidade, né? A ociosidade dele, enquanto os reis estavam em guerra, Davi estava em casa ali, e de alguma forma a ocasião faz o ladrão, e ao ver Batseba se banhando, ele se viu tentado diante daquela circunstância, e a gente sabe que o pano de fundo foi toda uma mobilização para que ele pudesse ter aquela mulher, ele casado, ela casada, e aquilo se configurou num adultério, num pecado contra Deus. A gente sabe que houve consequências. Uma grande consequência, além da morte da criança, houve uma angústia profunda no coração de Davi, porque Davi, pecando contra o seu Deus, ele se sente seco, vazio, um sentimento de culpa, uma circunstância muito ruim, algo muito doloroso, né, que estava acontecendo na vida de Davi. Mas a gente sabe que a causa disso é o pecado, né? O pecado, ele é gostoso, mas ele traz consequências amargas, né? E Davi estava sofrendo amargamente algumas circunstâncias na vida por conta do pecado que ele havia praticado, né? Queridos, nós estamos aí vendo todo esse momento em que a gente está aprisionado dentro das nossas casas, mas também muita coisa passando na nossa cabeça. Eu tenho certeza que você também está ouvindo muita coisa, e muita coisa está passando na sua cabeça. Não só por uma questão política, administrativa, o que os governadores têm decidido, o que os políticos reclamam, o que a população reclama, o que os empresários falam, mas nada disso não nos permite não pensar numa questão espiritual também, porque tudo isso está trazendo uma grande lição para todos nós, né? Eu não sei até que ponto que isso seja um flagelo, um daqueles flagelos descritos lá no livro de Apocalipse. Por mais que a gente tenha a possibilidade de uma guerra química ou não, se é um vírus que surgiu por conta de falta de higiene e trouxe esse dano para o mundo todo, a gente sabe que está trazendo consequências dolorosas para todos nós, né? E quando a gente passa por circunstâncias assim, a gente passa por mudanças não só sociais, mas eu creio que a grande lição que a gente pode ter é mudanças internas também, dentro da nossa alma, dentro de cada um de nós, né? E quem sabe não seja um tempo também de um avivamento pessoal para todos nós. Nesse avivamento pessoal, Deus quer nos ensinar acerca
de uma grande faxina que a gente pode estar tendo que ter sobre nossos comportamentos, nossos hábitos, nossos pensamentos. Então eu quero pensar nesse texto aqui que eu acabei de ler sobre o avivamento pessoal na vida de Davi. Davi experimentando uma mudança interna, né? E quem sabe tudo isso nos leva também a mudanças internas e externas também, certamente, né? Então, um avivamento pessoal, ele é marcado primeiro por ações extraordinárias, sobretudo ações de Deus, marcado por detalhes relevantes, né? O que diferenciava para ser um homem segundo o coração de Deus, conforme Atos 13, 22, é que Davi tinha uma compreensão muito profunda acerca daquilo que ele tinha feito contra Deus, os danos daquilo. Houve então um entendimento, uma consciência do quanto aquilo trouxe um grande problema para a sua vida, né? Quais as posturas que nós podemos aprender de Davi nesse texto, tanto no Salmo de número 32, né, quanto no Salmo 51, que os salmos são correlatos, os dois estão falando desse momento que ele está passando por esse esfriamento espiritual, mas o quanto ele está consciente que ele precisa voltar-se para Deus, buscar o Senhor, né? Então a primeira coisa que eu aprendo, primeiro Davi reconhece a sua fragilidade pessoal. Capítulo de número 51, verso 1 ao verso 6, nós temos um grande rei, nós temos um grande guerreiro, nós temos um conquistador, nós temos também um grande pecador. E esse grande pecador, ele se sente agora sujo, ele se sente imundo, ele está pedindo para ser lavado, ele está pedindo para passar pela grande faxina. E essa faxina não era uma faxina meramente moral. Ele está pedindo uma faxina de Deus na sua vida, na sua alma. E certamente nesses dias que nós estamos todos em confinamento, em isolamento social, mais voltados para família, é um momento também de nós pedirmos que Deus faça uma faxina pessoal, uma faxina espiritual em todos nós, né? Nós sabemos o que a nossa doutrina reformada nos ensina acerca do nosso pecado. Paulo fala em Romanos 3,10 que não há justo sequer, nem sequer um, que todos pecaram, que nós estamos inclinados ao mal, indispostos ao bem, toda essa compreensão em que nós estamos inabilitados para tudo aquilo que é de bom. E 1 João vai nos ensinar lá no capítulo 1, verso 8 a 10, se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, e o Senhor não tem como nos purificar se nós não confessarmos os nossos pecados. Davi aqui, ele confessa a sua fragilidade, confessa que ele era um pecador, apesar de já estar crescendo como um grande rei, um grande guerreiro, um grande conquistador, mas ele era um grande pecador. E esse Davi está nos ensinando lá no verso de número 1, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado, né? Ele fala, pequei contra ti, pequei contra o céu, né? Lá no verso 5 ele diz, eu nasci em iniquidade. Verso 7, purifica-me como ensopo e ficarei mais limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi, ele não tinha mais como esconder. E parece que ele escondeu esse pecado por quase 2 anos. 2 anos que ele escondeu que ele tinha adulterado com Batseba, que ele tinha agido criminosamente contra o marido de Batseba, contra Urias, colocando Urias à frente da batalha, num crime que a gente poderia dizer assim, não é um crime doloso, é um crime culposo, porque foi com a intenção de que o marido dela morresse. Davi é esse que agora está falando, Deus, eu estou tão sujo, estou tão imundo, que eu preciso de uma faxina, uma faxina na minha alma, uma faxina na minha vida. Senhor, lava-me, purifica-me, limpa-me, né, para que eu esteja mais alvo, mais limpo, mais branco, né, que a neve. Então,
esse momento nos ensina a termos essa atitude também. Pedir que o Senhor limpe, depure, né, as nossas vidas, né, daquilo que na verdade tem trazido entristecimento ao Espírito Santo, ao nosso Deus, que tem nos afastado de Deus, né? Então é o momento de nós estarmos pensando nisso. Segundo, esse texto me faz pensar que uma segunda postura que Davi tem diante dessa busca, desse pedido de um avivamento pessoal, é que ele tem um reconhecimento da necessidade de Deus, né? A principal necessidade de Davi agora não era mais soldados, não era mais material para enfrentamento, né, dos inimigos, material bélico. Ele não tinha agora a necessidade de mais conquistas de território. Davi tinha a necessidade, a principal necessidade dele é que Deus purificasse a vida dele, como purifica um ensopo, uma esponja aromática, uma bucha. Passar essa bucha para fazer essa limpeza, passar esse sopro para que ele pudesse ficar mais limpo. Ele fala: lava-me para que eu esteja mais claro que a neve. Então é um reconhecimento de que só Deus poderia fazer isso na sua vida. Certamente você e eu já podemos perceber que muitas e muitas pessoas não têm poder para mudar conteúdos interiores que a gente gostaria, né? Nós que somos pais, puxa, como eu queria que meu filho mudasse. Às vezes você fala, não muda, mas uma hora Deus trabalha no coração, na mente, no entendimento, aquele pensamento, aquele comportamento que ele não entendia e que agia com rebeldia, aí ele vai entender. Davi é esse que entende que só Deus poderia fazer essa mudança, essa limpeza nele, né? Ele fala que esse pecado que ele havia praticado tinha trazido tanta tristeza ao coração, associado ao Salmo de número 32, que fala, né? Enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Davi é esse que está falando: puxa vida, olha, eu escondi o meu pecado, escondi a minha transgressão, e esse pecado fez com que a minha vida secasse. E, gente, ó, seca mesmo, viu? A espiritualidade fica... Você se lembra lá da igreja de Éfeso? Nos dias de Paulo era uma igreja fervorosa. Paulo está ensinando sobre doutrina, sobre predestinação, sobre a nossa salvação, que a nossa salvação não é por obras, mas por graça. Paulo está nos ensinando aí tantos conteúdos importantes acerca da unidade da fé, da correlação de Cristo com o cabeça, a igreja, a esposa, as várias orientações, a luta espiritual. Paulo está ensinando tanta coisa, e essa igreja aprendeu nada mais, nada menos do que do apóstolo Paulo. Isso foi em torno de 54 aproximadamente. No final do primeiro século, 95, entre 95 e 99, agora não é Paulo que está escrevendo a igreja de Éfeso. Agora é Jesus que está escrevendo na igreja de Éfeso. E ele escreveu: lembra de onde caíste, porque abandonaste o teu primeiro amor. Então a igreja tinha perdido aquele entusiasmo. E, queridos, é fato que muitos de nós talvez tenha perdido aquele entusiasmo da vida cristã, do temor a Deus, da vida simples, da devoção, do amor ao Senhor, daquela espiritualidade saudável, né, daquele amor sincero. E parece que às vezes as coisas podem ter ficado tão mecânica, tão voltada para o ativismo, que a gente não pensa, não absorve mais aquele néctar, aquela coisa gostosa que vem da palavra de Deus e da vida cristã. Davi era esse que está dizendo: olha, enquanto eu calei, ficou ruim. Envelheceram os meus ossos, eu gemia pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Davi é esse que está falando: olha, eu quero ouvir júbilo de alegria. Eu quero ter isso de novo, né? Ele reconhece
que suas necessidades, as suas iniquidades precisavam ser apagadas, como quem pega uma borracha e apaga tudo, como quem pega uma esponja e apaga aquilo que está escrito. Então todo esse escrito e todas as informações que na verdade estão associadas à vida desse Davi, que está pecando contra Deus, que havia pecado contra o Senhor, agora Davi está falando, olha, eu pequei contra Deus. Pecado é a transgressão da lei divina. A transgressão, o ato de transgredir uma lei, a iniquidade tem a ver com a não observância daquilo que é preceito de Deus. E Davi está pedindo agora, Senhor, diz aqui o verso de número 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que ele está falando aqui, gente? Pensa aí na sua mente aí. Puxa vida, o que Davi está falando? Ele está falando, Deus, parece que o que tem em mim está tão contaminado pelo pecado. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando nós cantamos o cântico renova-me, já não quero ser igual, já não quero ser a mesma pessoa. Esse cântico a gente tinha que estar cantando constantemente, porque nós temos que lutar o tempo todo contra o pecado e pedir que Deus nos renove constantemente e nos leve à maturidade, ao crescimento espiritual. Davi é esse que está reconhecendo da necessidade de Deus e que essa renovação ninguém poderia fazer senão somente o Senhor. Só o Senhor podia fazer essa renovação, criar um coração puro e renovar dentro dele um espírito inabalável. É esse Davi, o rei que agora se coloca na condição de um pecador, arrependido, humilhado diante de Deus, diante desse cenário. Queridos, nós sabemos que somos atraídos pelo magnetismo do pecado, sugados por desejos pecaminosos. Paulo chega a dizer para nós, olha, eu sou carnal, não faço o que prefiro, e sim aquilo que detesto. Então não basta só a gente saber, mas tem que ter uma luta espiritual. E se o Senhor não estiver conosco nessa luta espiritual, porque Paulo chega a dizer assim, olha, o pecado habita em mim. O pecado habita em mim. Mas Davi está falando, Senhor, cria em mim um coração puro. Quando nós pedimos a Deus um coração puro, um coração transformado pelo poder do Espírito Santo, um coração renovado pelo poder da graça do nosso Deus. Terceira coisa que eu aprendo desse texto, que Davi está buscando de Deus, ele está reconhecendo acerca de viver novas prioridades. O que é isso? Né? Ele está falando, Deus, olha, eu quero ter novas prioridades. E o grande pedido dele, restitui-me a alegria da tua salvação. O que Davi está falando? Senhor, não me repulse da tua presença, né? Nem me retires o teu Santo Espírito, mas restitui-me a alegria da tua salvação. Nós sabemos que no contexto do Velho Testamento havia as teofanias, as manifestações, as idas e vindas do próprio Deus, manifestando ora o seu querer através das suas teofanias, ora não. Então a presença do Espírito não era permanente naquele contexto. O Espírito Santo veio para ficar definitivamente a partir de Atos capítulo de número 2, né, quando o Espírito Santo é derramado ali. Então Davi está falando dessa questão, mas ele reconhece que era o Espírito de Deus que o guiava a tudo aquilo que fazia com que ele glorificasse o Senhor nosso Deus. Então talvez em algum momento a agenda de Davi não fosse a agenda de Deus, porque Davi estava muito mais preocupado em fazer aquilo que ele queria do que aquilo que Deus queria. E o que Deus queria era que Davi pudesse desfrutar da sua presença, do seu poder, né, da sua bondade, né, mesmo ele estando num contexto de guerra, de conflito, como era comum naquele tempo dos reis estarem
nas suas labutas, nos seus enfrentamentos. O texto me ensina, queridos, que Davi fala assim que não era possível maquiar as mazelas da sua alma. Ele não queria mais maquiar, não queria passar um pó, não queria passar lá alguma coisa para encobrir alguma falha. Mas Davi fala: não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Queridos, os homens deviam ser o que parecem, ou pelo menos ser não aquilo que não são. Essa é uma frase de William Shakespeare. Ele fala que os homens deviam ser o que parecem, ou pelo menos não se parecer com aquilo que não são. Davi não queria mais ficar escondendo, ficar ocultando, ser uma pessoa de duas faces, de duas caras. Amados, Deus sabe que a gente não tem condição de ser pessoas de duas caras na frente dele. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você está pleno da palavra, ou você não está pleno. Não tem como a gente ter duas caras diante do Senhor. E Davi estava dizendo: Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa de duas caras. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ele fala que isso seria importante para que ele pudesse experimentar esse sustento de Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação, porque o pecado tira a alegria. O pecado tira o nosso contentamento. O pecado faz com que nós queiramos muitas vezes buscar em outras coisas aquilo que na verdade só o Senhor pode nos dar. É por isso que eu tenho a ideia de que às vezes a gente está com fome, mas se a gente não estiver perto de Deus, a gente vai comer coisa podre. Tem gente que está com sede, ao invés de beber da boa água, que é Cristo, bebe água podre. Então, nós temos que entender que é Deus que vai restituir, é Deus que vai restaurar, e é Deus que vai trazer essa alegria. E essa alegria a gente só encontra no Senhor. Davi fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. E eu quero concluir essa fala com Isaías capítulo 1, verso 10, verso 17, porque Isaías faz também uma comparação com o que acontece com Davi. Isaías fala assim: vinde e comparecei perante mim. Aí ele fala que o povo naquele tempo desse profeta estava se apresentando com ofertas vãs, apresentando incenso como abominação, iniquidade com solenidade, festas que aborreciam a Deus, festas de lua nova, de trombeta, de holocaustos, de banquetes, eram pesadas para Deus, e deveriam eles se lavar, se purificar, tirar a maldade do coração e cessar de fazer o mal. É nesse sentido que Marcos vai nos ensinar que quando o véu foi rasgado, lá quando o texto dos evangelhos nos ensinam isso, foi para abrir caminho livre para que nós pudéssemos confessar e reconhecer os nossos pecados diante do Senhor. Davi é esse que fala: ó Senhor, eu quero ser restaurado, eu preciso ser restaurado, sobretudo para desfrutar essa alegria da salvação que eu tenho no Senhor. Há muitos crentes que talvez estejam perdendo esse entusiasmo da vida cristã, perdendo esse entusiasmo com a fé. Talvez por isso muitos desigrejados, muitas pessoas falam: eu não quero mais igreja, não quero mais Deus, não quero. Puxa vida, gente, vamos entender que o Senhor está nos permitindo nesse tempo ter um chamamento ao arrependimento pessoal. E esse arrependimento pessoal, tal qual Davi, nos permite experimentar esse poder
da graça renovadora de Deus sobre nós. E eu quero encerrar com 3 considerações. Primeira delas, você está precisando apresentar os seus pecados diante do Senhor, a ponto de confessar e dizer: Senhor, lava, limpa, renova, purifica. Você está reconhecendo que a sua vida está um peso, talvez um fardo, uma circunstância de dificuldade na sua espiritualidade? Você está reconhecendo que perdeu aquele entusiasmo da salvação em Cristo Jesus? Então você precisa de um avivamento pessoal. Você precisa falar: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero estar orando nesta hora, encerrando essa nossa conversa, na expectativa que o próprio Deus, mediante a ação do seu Espírito, trate do seu coração, do meu coração, nos fazendo sempre nos voltar para Ele. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento, o qual, ó Deus, pudemos expor o Salmo 51, a vida de Davi, onde ele pede e clama por uma mudança espiritual na sua vida. Que, ó Deus, teu povo possa experimentar essa graça, essa bênção, mediante a ação do teu Espírito sobre as suas vidas. Que haja arrependimento de todos nós, que haja quebrantamento, que haja confissão e haja mudança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.